Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Seja bem-vindo. Hoje nós iniciaremos nossos estudos sobre o verbo. Devido à extensão do assunto, esta aula de introdução será dividida em duas partes. Afinal, o que é verbo? O verbo é uma palavra variável que expressa ação, estado, fenômeno da natureza, ocorrência e desejo. Por exemplo, quando eu digo eles estudaram muito ontem, estudaram é um verbo de ação. Quando eu digo ela está feliz, está é um verbo que indica estado. Relampejou a noite toda. Relampejou é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Quando eu digo isso acontecerá amanhã, acontecerá é um verbo que indica uma ocorrência. E quando eu digo eu quero que você venha conosco, quero é um verbo que indica um desejo. O verbo é formado por três elementos: o radical ou a raiz do verbo, a vogal temática e a desinência, que pode ser modo temporal e de número pessoal. Agora, olhem para a tabela. O radical do verbo estudaram é estud. A vogal temática é o a. E no final do verbo, nós temos a desinência ram. O radical do verbo queremos é o quer. A vogal temática, o e. E a desinência, mos. Já em partirão, o radical é part. O i é a vogal temática. E no final, nós temos a desinência rão. Como os verbos têm três terminações, eles são divididos em três conjugações. Assim, verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Pessoal, além das três conjugações, o verbo também pode se flexionar. O verbo pode se flexionar em pessoa, número, modo, tempo e voz. E é importante lembrar que os verbos também são usados nas formas nominais, ou seja, no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Vejamos primeiro a flexão que os verbos sofrem em pessoa e número. Nós sabemos que há três pessoas verbais: a primeira, a segunda e a terceira. A primeira pessoa indica quem fala, e ela é representada pelos pronomes eu e nós. Eu no singular e nós no plural. A segunda pessoa indica com quem se fala. Ela é representada por tu e vós. Tu no singular e vós no plural. E a terceira pessoa indica de quem se fala. E ela é representada pelos pronomes ele e eles. Ele no singular e eles no plural. Bom, visto isso, vejamos a flexão em número. O verbo sofre flexão em número porque ele pode indicar singular ou plural. Quando o verbo é usado no singular, ele se refere apenas a uma pessoa. Mas, quando ele é usado no plural, ele se refere a mais de uma pessoa. Por exemplo, se eu disser ele comprou a camisa, eu estou declarando que somente uma pessoa realizou a ação de comprar, ou seja, ele. Dessa forma, eu uso o verbo no singular. Mas ao dizer que eles compraram as camisas, o pronome eles indica que a ação foi realizada por mais de uma pessoa.
Por isso, o verbo deve ser conjugado no plural. O modo verbal é a forma que o verbo assume para indicar a atitude do falante em relação ao que é dito. Para isso, o verbo pode ser usado para indicar uma certeza, uma dúvida ou dar uma ordem. O verbo pode ser usado no modo indicativo, subjuntivo e no modo imperativo. O modo indicativo é usado para indicar que o falante tem certeza do que ele fala e que o fato é ou será real. Por exemplo, ela estuda muito para a prova. O subjuntivo é usado para indicar quando o falante não tem certeza. Por isso, há uma possibilidade ou uma dúvida que o fato aconteça. Por exemplo, pode ser que ela estude para a prova. E o imperativo é usado para indicar ordens, pedidos, convites, conselhos ou súplicas. Por exemplo, estude para sua prova. A seguir, nós veremos as flexões de tempo. Os tempos verbais situam o fato ou a ação em um momento. Nós temos três tempos verbais: o presente, o pretérito e o futuro. No tempo presente, o fato ou a ação acontece no momento em que se fala. No passado, o fato ou a ação aconteceu antes do momento que se fala. E no futuro, o fato ou a ação irá acontecer depois do momento que se fala. Para esse vídeo não ficar muito extenso e cansativo, nós veremos as subdivisões desses tempos verbais no próximo vídeo. Até mais!